Até hoje, eles ficaram nus e despidos, com uma aparência horripilante. Enquanto Satã era expulso do céu, Adão era exaltado, sendo levado ao paraíso num carro de fogo. Aos louvores dos anjos, às glorificações dos querubins, aos benditos dos serafins, Adão deu entrada no paraíso, sob júbilo e cânticos honoríficos. 4 Quando ele chegou lá no alto, foi-lhe determinado de qual árvore não poderia comer os frutos. A sua ascensão ao paraíso ocorreu na 3ª hora de sexta-feira. 5 Deus então infundiu-lhe um sono, e ele adormeceu. Em seguida, Deus tomou uma das suas costelas do lado do fígado, e com ela formou Eva. Quando, ao acordar, Adão viu Eva, alegrou-se grandemente com ela. Adão e Eva permaneceram por 3 horas no paraíso, revestidos de glória e de esplendor. 6 O paraíso porém situava-se lá no alto, 3 pés acima das mais altas montanhas, segundo a medida do Espírito. E o profeta Moisés disse: Deus plantou o paraíso no meio do Éden, e nele colocou Adão, que ele havia plasmado. Mas o Éden é a Santa Igreja, e a Igreja é a misericórdia de Deus, que ele guardava preparada para estendê-la a todos os homens. 7 Porquanto Deus soubesse, na sua sabedoria paternal, o que Satã planejava contra Adão, antecipou-se e acolheu Adão no seio da sua misericórdia. Segundo dele fala o piedoso Davi no Salmo: O Senhor, tu te tornaste uma morada para nós, para todo sempre. Isto é, permitiste que morássemos na tua misericórdia. 8 E quando ele suplicava a Deus pela libertação dos homens, dizia: Recorda-te da tua igreja, que de antemão fundaste. Isso quer dizer, recorda-te da tua misericórdia, que havias preparado, para esparzi-la sobre a nossa fraca geração. O Éden é a Santa Igreja, e o paraíso é um lugar da paz e a herança da vida, que Deus preparou para todos os homens santos. Capítulo 4 A tentação do paraíso. Sendo Adão sacerdote, rei e profeta, Deus estabeleceu nas alturas do paraíso, para servir com honra, como sacerdote na Santa Igreja, e de que piedoso Moisés dá testemunho, que ele a edifique, a saber, com o serviço sacerdotal e louvores, e que o guarde, isto é, o mandamento que lhe foi transmitido pela misericórdia divina. E Deus deixou Adão e Eva morarem no paraíso. 2 Verdadeira é essa palavra, e anunciadora da verdade. Aquela árvore da vida no meio do paraíso era o prenúncio da cruz da salvação, a árvore da vida propriamente dita, e esta foi erigida no meio da terra. 3 Quando Satã viu que Adão e Eva viviam em esplendor no paraíso, ele, o rebelde, ficou dilacerado e morto de inveja. Então introduziu-se na serpente, e nela morou. Voou com ela pelo espaço até os limites do paraíso. 4 Porque introduziu-se na serpente e nela se escondeu. Porque ele sabia que o seu aspecto era horripilante. Se Eva tivesse visto a sua aparência, teria dele fugido imediatamente. Quando alguém deseja ensinar o grego a um pássaro, busca um espelho grande e coloca-o entre si e a ave. Começa então a falar com ela. Tão logo a ave escuta a sua voz, volta-se para trás, e vê a sua própria imagem no espelho, e fica satisfeita de ver a suposta companheira falando com ela. 5 Presta naturalmente atenção e escuta as palavras daquele que está a falar com ela. Observa e apura o ouvido, e assim aprende a falar grego. Assim fez Satã, introduzindo-se na serpente e morando nela, aguardou o momento certo, e quando viu que Eva estava sozinha, chamou-a pelo nome. 6 Quando esta se voltou, viu nele a sua própria imagem, e ele dirigiu-lhe a palavra e enganou-a com as suas palavras mentirosas, pois a natureza da mulher é fraca. Quando ouviu da sua boca as coisas sobre a árvore, correu imediatamente para ela e colheu o fruto da desobediência, da árvore da transgressão do mandamento, e comeu-o. 7 Imediatamente apareceram-nos as suas vergonhas, e ela viu feiura da sua nudez. Então ela fugiu nua e foi esconder-se sob uma outra árvore, e cobriu a sua nudez com as folhas dessa árvore. Em seguida ela chamou Adão, e este foi até junto dela. Então ofereceu-lhe a mesma fruta, e ele também comeu-a. 8 Depois de haver comido, as suas vergonhas também ficaram nuas. Então fizeram para si aventais de folhas de figueira, e ficaram por 3 horas vestidos com os aventais da vergonha. 9 Ao meio-dia, receberam a sentença definitiva. E Deus teceu para eles roupas de cascas arrancadas das árvores, exatamente de fibras das árvores, pois nas plantas do paraíso havia fibras delicadas, mais delicadas do que o linho e as vestes reais de seda. E ele cobriu-os com esse tecido fino, que era como uma capa a encobrir um corpo de dor. Capítulo 5 A expulsão do paraíso. Na 3ª hora, eles deram entrada no paraíso, por 3 horas gozaram suas delícias, por 3 horas ficaram nuas as suas vergonhas, e na hora 9ª aconteceu a sua expulsão. 2 Depois que saíram do paraíso em grande tristeza, Deus falou com Adão, consolou-o e disse:
Não te aflijas, Adão. Eu haverei de restabelecer a tua herança. Considera que é grande o amor por ti. Por tua causa eu amaldiçoei toda a terra, mas a ti eu preservei da maldição. Encerrei as pernas da serpente na sua barriga, e dei-lhe como alimento o pó da terra, e coloquei sobre Eva o jugo da submissão. 3 Com certeza, tu transgrediste o meu mandamento. Assim, deves sair, mas não fiques aflito. Depois de cumpridos os tempos que estabeleci para vós, em que deveis ficar fora, como estranhos sobre o mundo maldito, eu enviarei o meu filho. Ele virá para trazer-te salvação. Habitará numa virgem e se revestirá de um corpo. Por seu intermédio ocorrerá a tua libertação e o teu retorno. 4 Mas ordena aos teus filhos que depois da tua morte unjam o teu corpo com mirra e aloés e depositem na caverna. Nela permito-vos morar pelo tempo em que devereis viver fora dos limites do paraíso, na terra que se situa no exterior. E aquele que restar naqueles dias, levará consigo o teu corpo e o depositará no centro da terra, num lugar que eu lhe mostrarei. Pois lá acontecerá salvação para ti e para todos os teus filhos. 5 E Deus revelou a Adão todo o futuro, e que o filho haveria de sofrer em seu lugar. Depois que Adão e Eva saíram do paraíso, foram fechadas as suas portas, e um querubim postou-se diante delas com uma espada de 2 gumes. Adão e Eva desceram do monte do paraíso, encontraram uma caverna no alto de uma colina, entraram nela, e lá se esconderam. Adão e Eva eram virgens. 6 Quando Adão sentiu o desejo de conhecer Eva, foi buscar nos limites do paraíso ouro, mirra e incenso, colocou-os na caverna, abençoando-a e consagrando-a, para que fosse a casa de oração para si e seus filhos, e chamou a caverna dos tesouros. Depois disso, Adão e Eva desceram daquela colina santa até os seus limites inferiores, e lá Adão conheceu a sua mulher Eva. 7 Esta concebeu e deu à luz Caim, juntamente com sua irmã Lebuda. Depois engravidou mais uma vez, e deu à luz Abel e sua irmã Selimate. Quando os filhos já estavam crescidos, disse Adão a Eva: Caim deverá casar-se com Selimate, que nasceu junto com Abel, e Abel, com Lebuda, nascida com Caim. 8 Então Caim falou para sua mãe Eva: Eu me casarei com a minha irmã, e Abel deve casar-se com a sua. Lebuda era realmente bonita. Quando Adão escutou essas palavras, ficou grandemente irado e disse: Se casares com a irmã que nasceu contigo, será uma transgressão do mandamento. 9 Tomai convosco frutos das árvores e jovens ovelhas, subi ao cume da colina santa, entrai na caverna dos tesouros, e oferecei lá o vosso sacrifício. Grai então na presença de Deus, e uni-vos depois as vossas